Olá amigos, bem-vindo a Usos. Este é o seu canal de tecnologia pensado para o seu dia a dia, suas necessidades e experiência de hoje. Hoje nós vamos falar do Buds 3 Pro, esse excelente fone da Samsung e que talvez seja um momento especial para você pensar em adquirir um fone premium. E eu quero dar umas dicas bem legais para vocês a respeito desse fone. O design dele é muito bonito, é um fone que ele tem esse tom prateado fosco, com essa tampa transparente, que dá um ar de sofisticação. E olha só que legal, ao abrir a tampa você é recebido com essas luzes chamada Blade Lights, que a Samsung assim denominou, que dá um toque todo especial ao fone. E as luzes são esses filetes de LED na haste do fone. O estojo ele não só é bonito, como ele é funcional também, né? Além de armazenar o fone de ouvido, ele pode ser usado também para recarregar os seus fones de 3 a 4 vezes, né? Então você, ao inserir os fones aqui, eles são recarregados. E também possui uma porta USB-C para o recarregamento, ou até mesmo você pode usar um carregador por indução para recarregá-lo. Muito legal isso, né? Bom, e se você perder os seus fones, ele possui um sistema de localização. Então, através do aplicativo da Samsung Find, você consegue localizar onde foi que você deixou o seu fone. Isso é muito legal também. A ergonomia dos fones ela é muito bacana e melhorou bastante em relação ao Buds 2 Pro. O Buds 2 Pro ele tinha aquele formato de feijão que as pessoas reclamavam muito que ele ficava caindo, né? Inclusive eu tenho ele aqui. Bom, este aqui ele é formato anterior e ele ficava caindo da orelha com mais facilidade. E aí este formato ele se encaixa perfeitamente na orelha, fica mais firme e é muito bacana. Realmente melhorou bastante em relação ao Buds 2 Pro. Ele é leve, confortável e você nem percebe que está usando ele durante o seu uso. A qualidade sonora dele é um outro ponto à parte, né? Realmente tem um graves impressionante, uma fidelidade de som maravilhosa e também agora tem um equalizador, coisa que não tinha antes no Buds 2 Pro. E agora você consegue então fazer os seus ajustes, de repente acrescentando mais graves, mais agudos, ou diminuindo os graves, os agudos, de acordo com aquilo que você desejar. Ele possui também uma função chamada Adapt Sound, que você pode fazer um teste de audição e aí ele vai então ajustar o fone de ouvido para um som que melhor se adequa ao seu ouvido. Ele tem cancelamento de ruído e é legal também que você consegue fazer o controle do cancelamento de ruído. Você pode colocar mais cancelamento, menos cancelamento, coisa que não era possível também no Buds 2 Pro. Ele tem um perfil adaptável que desativa momentaneamente o ANC, ou seja, o cancelamento de ruído, se ele detecta ações de sirene, alarmes. Isso é legal porque se você estiver, por exemplo, andando de bicicleta na rua, ele vai acionar se houver esse tipo de som. Mas o mais legal também, por exemplo, se você estiver andando na rua, é poder contar com a ambientação, né? Então ele pega todo o som de fora, traz para dentro do seu ouvido de uma forma controlada para que você consiga, por exemplo, saber quando tem um carro se aproximando e assim evitar acidentes, né? Uma outra coisa muito interessante deste fone, sem dúvida, é o comando de voz. Então, para você enviar um comando para ele, basta você dizer, por exemplo, próxima música, voltar uma música, aumentar volume, baixar volume, e ele atende muito bem. Fiz alguns testes e mesmo falando baixo, em algumas situações, na maioria delas, falando baixo, firme, ele atendeu bem e respondeu.
Os acionamentos físicos também ficaram melhores do que o Beats Pro 2. No Beats Pro 2, quando você ia ajustar o fone no ouvido, então acidentalmente acionava algum recurso. Isso não acontece mais no Beats 3 Pro, porque para você poder, por exemplo, aumentar e abaixar o volume, você precisa fazer um toque em formato de pinça, e aí você desliza o dedo para cima ou para baixo, e aí para cima ele aumenta e para baixo ele abaixa o volume. Ficou muito mais prático e evita assim acionamentos indesejados. Uma outra coisa interessante deste fone também é a utilização dele para quem faz home office. Então ele é muito interessante porque ele tem uma capacidade incrível de filtrar as vozes e os barulhos no entorno. Então, se você estiver em casa, ele vai fazer isso muito bem. E inclusive presencial. No seu trabalho, com um ambiente ruidoso, pessoas falando à volta, ele também se comportou muito bem nos testes que eu fiz. Aqueles que estavam comigo em conferências, por exemplo, elogiaram bastante. E inclusive quando havia pessoas à minha volta conversando, que normalmente acaba vazando o áudio. Então, eu recomendo fortemente o fone. Acho que o fone ele tem um custo-benefício excelente e talvez seja a hora de você pensar em investir num fone premium. Agora a Samsung acabou de lançar o Buds 4 Pro e o Buds 3 Pro ele acaba se tornando uma excelente opção. Por quê? Porque o preço dele está agora num patamar mais baixo do que antes e provavelmente logo deve sair de linha. Então eu recomendaria que você pensasse nessa possibilidade. Tá legal? Então não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e até a próxima.